O seu corpo tem falado com você. Quer entender o que ele fala? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar pra você como o corpo fala, o que o corpo fala. Vamos entender um pouquinho melhor isso que a gente ouve tanto que já virou até clichê, né? Mas é a mais pura verdade. O seu corpo fala. Mas você tá entendendo o que ele tá falando? Ele tá falando chinês com você. Eu sou a Fabiana Fux, eu sou psicóloga, master trainer e mentora. E eu tô aqui nesse canal que foi desenvolvido para ajudar você a se desenvolver como pessoa e como profissional. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve e ativa as notificações nesse sininho, que assim você deixa o YouTube te avisar sempre que eu fizer uma nova postagem. E vamos lá para esse conteúdo que é extraordinário. Eu sou apaixonada por falar da relação mente e corpo. Essa é a minha verdadeira casa, onde eu me sinto muito à vontade. Bom, como vocês já sabem, né? Eu sou psicóloga. Eu vou fazer 24 anos de psicologia no dia 10 de agosto agora de 2022. Então são muitos anos atendendo. Eu nunca parei de atender. E o que eu vejo na minha prática? O que eu vejo na minha clínica? Que o corpo e a mente, eles estão assim, ó, entrelaçados. Eles andam juntos. O que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, a gente sente no corpo. E muitas vezes o corpo também manda, né? Quando você tá com algum incômodo, a gente fica confuso. A própria dor, você tá com uma dor no corpo, isso aumenta o teu cortisol, isso aumenta o teu nível de estresse. É interligado. Então, vamos lá. Vamos entender o que o seu corpo está dizendo e eu vou trazer no final do vídeo exemplos, tá? De coisas emocionais e sintomas físicos, tá? Questões emocionais e sintomas físicos. E o contrário, sintomas físicos e as questões emocionais. Então, fica comigo até o final. Bom, vamos lá. O que acontece que o corpo e a mente são entrelaçados? Tudo que a gente pensa emana uma vibração. Todo pensamento gera um sentimento. O sentimento, seja ele positivo, ele vai trazer uma emoção, uma química no corpo. E o sentimento, a emoção tóxica, também vai trazer uma química no corpo. Então, quando você sente medo, você produz uma química. Os neurotransmissores, as moléculas de emoções químicas vão fazer com que o seu corpo produza uma reação. Então, se você sente medo, a química do medo, adrenalina, prepara você para correr ou para fugir. Para correr ou para fugir. Para lutar ou para fugir. Então, o que acontece? O nosso corpo tem uma descarga química que prepara ele para uma situação de perigo. Toda emoção tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo do medo é a preparação para o perigo, é você ficar alerta para uma possível ocorrência. O negativo do medo é você ficar paralisado. O excesso de medo paralisa, não é mesmo? Você precisa perceber que outras emoções também produzem uma química no corpo. A raiva, a química da raiva é muito tóxica. Mas a raiva também tem um lado positivo. Fabiana, a raiva tem um lado positivo? Tem. Quando você sente a raiva e usa essa raiva para se defender, para não deixar o outro invadir o seu espaço, para se posicionar, você está usando a raiva de forma positiva. Agora, se você usa a raiva para agredir o outro, engole essa raiva e acaba adoecendo, essa raiva é muito, muito tóxica. Então, a química da raiva, a molécula de emoção da raiva que você bota pra dentro, faz com que você traga sintomas. A molécula de emoção da raiva também é muito tóxica. Além do medo, a da raiva, a da culpa. Todas as emoções tóxicas produzem uma molécula daquela emoção e essa toxicidade que é absorvida pelo corpo produz doenças. É assim que a comunicação da mente vai para o corpo. E essas doenças, elas podem começar apenas como sintomas, como mensagens. O que eu costumo dizer é o seguinte: tudo aquilo que você fala, o corpo não precisa falar, ele cala.
Ele tá tranquilo, em paz, porque você tá verbalizando. As emoções, elas são mensagens do corpo, comunicações do corpo. Se você comunica, olha, eu não gostei, olha, eu não gosto que falem comigo desse jeito, eu não permito que você invada o meu limite é aqui, você ultrapassou. Toda vez que você comunica, você fala, o corpo não vai precisar falar. Agora, você está incomodada, você não gostou de algo e você se cala, o seu corpo vai encontrar uma maneira de falar. Então, o corpo fala através de sintomas e doenças. Então, o seu corpo, ele tá falando com você tudo aquilo que você não está falando. É por isso que eu digo que quando a gente trabalha emocional, quando a gente faz terapia, ou até às vezes um processo de coaching, dependendo do caso, mas você tem um espaço para falar, você tem um olhar para o seu emocional, você acaba deixando aquilo que incomoda falar verbalmente e o corpo fica saudável. Agora, tudo aquilo que você, cala, o seu corpo vai falar. Me deixa saber se o que eu tô falando tá fazendo sentido, já deixa seu joinha pra mim. Então, vamos lá. Se você não fala, o seu corpo vai falar. E aí, como é que a gente sabe o que é o quê? Então se eu não falei um negócio, vai ser a minha garganta? Muito provavelmente. Existe uma correlação do local, mas existem outras coisas para além da voz, da garganta, que adoecem. Então, a comunicação, aqui a gente tem o 5º chakra. Chakras são os pontos energéticos do corpo, que são 7. Aqui é o chakra da comunicação. Toda vez que a gente não fala algo, o nosso chakra da comunicação pode ficar sobrecarregado. Você pode ter uma dor de garganta. Então, teve dor de garganta? Para e olha, o que eu não falei? O que eu guardei que eu devia ter falado? Talvez você encontre o motivo da sua dor de garganta. Mas existem N outros sintomas e doenças que são relacionados às questões emocionais. Eu, Fabiana Fux, costumo dizer que sempre tem algo emocional ligado a todas as doenças. Toda doença tem um fundo emocional. Então, a gente sempre precisa olhar para o que está acontecendo na nossa vida emocional que está fazendo o nosso corpo falar algo. Sempre tem relação, por mais que a gente às vezes não consiga ver. Bom, joelhos, dor no joelho. Joelho tem a ver com a sua identidade, como você se vê, qual o valor que você se dá, tem a ver com o seu orgulho, com o seu ego. E o lado direito tem a ver com a nossa relação com o mundo. E o lado esquerdo tem a ver com a nossa relação com a gente mesmo. Por quê? Retroalimentação do lado esquerdo. O corpo se alimenta no lado do coração, não é? O corpo irriga o próprio corpo. O lado direito é o mundo, o lado esquerdo é a gente com a gente. Então, o joelho direito doendo tem a ver com como você se vê em relação aos outros. O lado esquerdo doendo tem a ver em como você se vê em relação a você mesmo. A fonte desse estudo é a linguagem corporal. Eu vou mostrar o livro. Eu gosto muito de algumas referências. Esse livro é um livro que é uma referência muito positiva para mim. Eu sou estudiosa do método Louise Hay. Esse livro, Você Pode Curar a Sua Vida, é um livro que é um despertar para a relação mente-corpo. E no final, a Louise Hay tem uma lista de patologias. E aí aqui, vou mostrar para vocês aqui, essa lista tem a relação das doenças, a causa provável e um novo padrão de pensamento. Então, vou pegar aqui alguns exemplos. Alergias, algo tão comum. Você sabia que a sua alergia, ela pode ter a ver com a questão do tempo, se você tem rinite, com a questão da poeira, mas você sabe por que você tem alergia? Muito provavelmente, a alergia está relacionada a uma negação do próprio poder. Qual é o novo padrão de pensamento? E aí, a Louise Hay, ela estimula que você fale as frases
do novo padrão de pensamento para uma ressignificação dessas crenças. O mundo é seguro e fraterno. Eu estou seguro. Estou em paz com a vida. Vamos pegar outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui, vou sortear. Dor de cabeça. Dor de cabeça que é muito comum. Causa provável. Invalidando a si próprio. Autocrítica, medo. Toda vez que você tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca, observa se você não está criticando o seu posicionamento, se você não está se invalidando, se você não está com medo de alguma situação. Novo padrão de pensamento. Eu me amo e me aprovo. Vejo a mim e ao que faço com olhos de amor. Estou segura. Então aqui tem alguns exemplos. E também gosto de apresentar para vocês essa coleção aqui, que eu sou realmente apaixonada, Metafísica da Saúde. E aí temos aqui, ó, os volumes, tá? Do 1 ao 5. Então, volume 1, Sistema Respiratório e Digestivo. Volume 2, Sistema Circulatório, Urinário e Reprodutor. Volume 3, Sistema Endócrino e Muscular. Volume 4, Sistema Nervoso. E volume 5, Sistema Ósseo e Articular. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar um exemplo. Vou pegar aqui o volume 3, Sistema Endócrino e Muscular, e abrir no torcicolo. Algo que é muito comum, né? Não é uma doença, mas se você acordou com uma torcicolo, observa se tem alguma inflexibilidade para lidar com eventos exteriores. E aí esse livro é muito bacana, porque Val Capelli e Gasparetto, eles explicam o que é aquela patologia e qual é a relação com a metafísica. Então, no âmbito metafísico, o torcicolo refere-se à dificuldade de a pessoa interagir com as situações à sua volta, quer seja no trabalho, quer seja na relação com alguém querido. E aí explica como funciona, por que existe, quais são os medos, as fantasias. Então, é também uma referência muito positiva. Eu que já trabalho com isso há muitos anos, já conheço. Claro que quando tem uma situação específica de um paciente, eu junto com o paciente faço uma análise daquilo, junto com ele, para entender o que isso está dizendo daquele problema que a pessoa está atravessando. Então, é muito bacana quando a gente usa isso na terapia. Mas você pode conhecer o seu corpo, você pode conhecer o que o seu corpo está falando. É muito, muito lindo quando a gente consegue fazer uma leitura do que o nosso corpo está dizendo, de o que está acontecendo com a gente. Quando a gente fica angustiado, quando a gente consegue olhar e falar assim, eu estou angustiada por causa disso. Esse conhecer a si é fantástico. E eu te convido a conhecer um pouco mais de você. Então vamos lá. Vamos falar aí dos sintomas. Olha, eu vou falar de doenças graves. Câncer tem a ver com coisas guardadas. O câncer é uma doença que é muito comum quando as pessoas não falam. E aí o ressentimento fica guardado por muito tempo. Então eu costumo dizer que fazer terapia é o melhor investimento em saúde. É o melhor plano de saúde que uma pessoa pode ter é fazer terapia. Porque se você fala das questões, fala dos problemas e não guarda os ressentimentos, você evita adoecimentos. Bom, o que mais que eu posso falar? Gastrite, aquela coisa que a pessoa fica passando mal com dor de estômago, tem a ver com sintomas relacionados a questões emocionais mal resolvidas. Problemas emocionais mal resolvidos fazem má digestão, azia, gastrite. É muito comum a pessoa ter gastrite de fundo emocional. Por quê? Porque tudo aquilo que ela não está digerindo na vida acaba afetando o sistema gástrico. Diarreias estão muito relacionadas aos medos, às dificuldades de processar o que está acontecendo. Prisão de ventre está muito associado a não soltar o velho e não aceitar as mudanças. A pessoa fica guardando o velho, ela não consegue eliminar as fezes.
Já falei da dor de cabeça, já falei da enxaqueca, a própria ansiedade, a falta de confiança na vida, falta de confiar no fluxo da vida, fica tentando controlar tudo e aí afeta a ansiedade. Dores nas costas, dependendo da parte das costas, então a região lombar tem a ver com a questão com o dinheiro, a questão superior tem a ver com a falta de apoio emocional. Gente, é tanta coisa. Manda aqui nos comentários qual é a dor que eu te respondo. Que eu vou fazer questão de poder olhar um por um e responder o que tem a ver com o seu emocional. Então, deixa o seu comentário, seja um comentário sobre o vídeo, seja querendo saber, perguntando, deixando suas dúvidas. Vou deixar aqui o meu QR Code com todas as minhas redes sociais para você poder me acompanhar também. Aqui o meu Instagram, ó, @fabianafux.psi, que ali você vai poder também fazer perguntas, acompanhar um pouquinho mais do meu dia a dia, que no Instagram você me tem mais perto. E quero te pedir para mandar esse vídeo para uma pessoa, pelo menos, que você sabe que passa por uma série de questões físicas e que tem fundo emocional. E aí, se você mandar para pelo menos uma pessoa, a gente dobra o número de pessoas que me acompanham aqui no YouTube, porque eu tô muito empenhada em expandir esse conhecimento para a humanidade. Eu tenho uma missão, e a minha missão é poder ajudar as pessoas a se conhecerem, conhecerem a sua mente, conhecerem o seu corpo. Então, se você quiser ser meu parceiro, minha parceira, em expandir esse conhecimento, manda esse vídeo para pelo menos uma pessoa, certo? Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por estarem comigo até aqui e um beijo. Vídeos todas segundas e quartas e shorts terças, quintas e sextas. Me deixa saber o que você quer que eu fale, que eu vou preparar um vídeo no conteúdo que você deseja. Um beijo, gente. Tchau, tchau.